Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz. Bom dia. Graças a Deus. Estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Trump agora declara PCC e CV como entidade do terrorismo. Jesus, o que está acontecendo no Brasil? Será que os Estados Unidos vai agora entrar no Brasil? Paz e graça, eu sou a pastora Juliana Silva. Pastor, mas temos também hoje milagre. Um ex-assaltante de banco que virou pastor. Deus usou uma serva de Deus para falar com ele. E temos também, pastora, lá no Espírito Santo, uma cidade que parece que está aparecendo escorpiões de tudo quanto é lado. Não perca tempo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e também para nossos vídeos, seja membro do nosso canal para participar do grupo de membros e tem vários benefícios para você lá. E também temos um pedido todo especial lá no primeiro comentário fixado. Vai lá, dá uma olhadinha, de repente Deus toque em você e você também assim abençoa o nosso canal. Uma grave colisão entre uma carreta e um trem de carga provocou momentos de tensão na madrugada desta quarta-feira, em Cubatão, no litoral de São Paulo. O acidente aconteceu em um cruzamento ferroviário localizado na rodovia Cônico Domênico Ranconi, uma das principais vias de acesso ao Porto de Santos. Segundo as primeiras informações, a carreta que transportava container teria avançado sobre a linha férrea no momento em que o trem se aproximava. Sem tempo suficiente para frear completamente, a composição atingiu o veículo de carga em uma colisão de grande impacto. Imagens registradas no local mostram a cabine da carreta severamente destruída após a batida. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento às vítimas. O motorista da carreta e o maquinista do trem sofreram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico. Meu Deus, é mais um acidente, não podemos dizer, será que foi falta de atenção do motorista da carreta? Mas que graças a Deus, por mais que aconteceu o acidente, não morreu ninguém, né, pastora? Sim, o motorista do caminhão, pastor, alegou que lá estava faltando sinalização, que estava escuro, que por isso ele não viu o trem e ele avançou para passar. Ele não escutou o barulho, diz que não foi acionado o barulho sonoro. Graças a Deus que ninguém morreu, é o principal, pastora. O que esse acidente nos ensina sobre vigilância e responsabilidade? De repente é melhor sinalização, né, pastor? É o que o motorista está reclamando, que não tinha um sinal sonoro, que não tinha algo avisando que o trem estava vindo. Como a fé pode ajudar pessoas que enfrentam momentos de perigo inesperado? É saber agir com atenção, pastora. A fé ela tem que estar a todo momento do lado da pessoa, sendo cristã ou não. Temos que acreditar que algo sobrenatural existe. E a atenção é o principal de todas as coisas. E o cuidado também com essas pessoas, né? Se levinho o trem, se o trem estava vindo, aonde está ali as sinalizações corretas para essa situação. Qual mensagem o senhor deixaria para nós motoristas que trafegamos diariamente pelas rodovias brasileiras? Nunca dirige só para você mesmo. Dirige para você e para o próximo, porque se o próximo estiver com falta de atenção ou estiver faltando algum sinal, alguma explicação, você está ali como atento, pode prevenir o acidente. Moradores de Presidente Kennedy, município localizado no sul do Espírito Santo, estão enfrentando uma situação preocupante devido ao aumento expressivo da presença de escorpiões em áreas residenciais. Seguindo informações divulgadas pelas autoridades locais, mais de 150 escorpiões foram recolhidos em apenas uma semana dentro de casas da cidade. Os relatos da população chamam a atenção pela frequência com que os animais estão sendo encontrados. Há registro de escorpiões em quartos, banheiros, cozinhas, áreas de serviço e até mesmo dentro de calçados e roupas guardados. O cenário tem gerado medo entre os moradores, especialmente em família com crianças,
pequenas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou ações de orientação, monitoramento e controle, alertando a população sobre os cuidados necessários para evitar acidentes. Aí é o momento de tomar cuidado, né, com criança, com idosos, com os animais, que de repente tem alguém deficiente visual que nem eu. Aí é a hora de ter um cuidado maior e saber como lidar com essa situação. Eu nunca levei uma mordida, uma ferroada de escorpião, mas diz que uma ferroada de escorpião dói muito, pastora. Dizem que dói 24 horas, pastor. O que a vigilância ensina na Bíblia pode nos ensinar em situações de perigo como essa? Pastora, a gente tem que entender primeiramente que nós, muitas vezes, não estou dizendo que é essa a situação, invadimos o habitat dos animais. Não sabemos por que também que foi encontrado mais de 150 escorpiões em uma semana. Mas isso acende um grande alerta, um grande perigo, e para nós não só observar, principalmente da cidade lá, mas ver o que está acontecendo para tentar inibir isso, porque o perigo ele é iminente. Como as famílias podem manter a calma diante de situações que geram medo coletivo? Olha, pastora, como que elas podem se manter calmas? Primeiro, agir com paciência, agir com cautela, sem desespero, sem pânico e sem gritaria. Porque quando você grita, você acaba assustando outras pessoas. Então nós temos que ser muito cauteloso, pastora, nesse momento, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Qual mensagem de esperança o Senhor deixaria para os moradores que estão enfrentando essa preocupação? Olha, irmãos, vamos orar, mas não adianta só orar. A oração pode muito seus efeitos? Pode. Mas aí também tem que ter o agir do poder público e também dos moradores. Aonde fica mais pernilongo? Aonde que os pernilongos gostam mais de ficar? Então, nesses lugares que foram observados que eles gostam mais, que é em madeira, que é em lugares úmidos, tal, etc., ralo de banheiro, tal, etc., tomar um cuidado maior e se prevenir, fechando ralos, tirando entulhos, etc. O governo dos Estados Unidos anunciou nessa semana uma medida que pode impactar diretamente o combate ao crime organizado internacional. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, confirmou que o primeiro comando da capital, PCC, e o comando vermelho, CV, passarão a ser classificados como organizações terroristas estrangeiras e também como terroristas globais, especialmente designados. A medida está prevista para entrar em vigor no dia 5 de junho de 2026 e permitirá que as autoridades americanas ampliem mecanismo de combate financeiro contra as facções. Entre as ações previstas estão o congelamento de bens ligados aos grupos, restrições às transações financeiras, aplicações de sanções internacionais e ampliação de cooperação entre agências de segurança de diversos países. Segundo autoridades americanas, a decisão faz parte de uma estratégia mais ampla de enfrentamento ao crime organizado transnacional, especialmente em organizações envolvidas com tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, contrabando de armas e atuação além das fronteiras nacionais. No Brasil, a medida gerou preocupação dentro do governo federal. Integrantes do Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores defendem que o PCC e o Comando Vermelho devem ser tratados como organizações criminosas voltadas ao lucro financeiro e não como grupo terrorista caracterizado por objetivos políticos ou ideológicos. Aí começa a ter questionamentos. O governo brasileiro, ele teve no ano passado o pedido do Trump para considerar tanto o PCC como o Comando Vermelho como organizações terroristas. Por que ele não fez? A desculpa é soberania? Qual que é a razão para tudo isso? Nós vemos, acabou de passar na televisão, que estava envolvido com adulterando
o combustível. Um roubo de mais de 26 bilhões. Só ali com combustível. A máfia do combustível. E as outras coisas? Essas estatísticas que dizem entre 4 brasileiros, 1 vive sob o domínio dessas facções. Por que o governo não faz algo mais, digamos assim, rigoroso? Por que o governo não quer aceitar isso? O Lula não esteve lá há cerca de um mês atrás? Será que isso tem alguma coisa a ver também com o Flávio Bolsonaro? É complicado, pastora. No Brasil a gente emitiu opinião sobre isso, mas de repente seja melhor para nós brasileiros que realmente essas organizações sejam consideradas terroristas e que possa ter bloqueios delas, sim, internacionais e até nacionais do setor financeiro. Como a sociedade pode enfrentar o avanço da criminalidade sem abrir mão dos princípios de justiça e legalidade? Não podemos abrir mão dos justiça e legalidade. E enfrentar isso não é muito fácil, porque essas organizações o que elas mais têm é dinheiro. Então, elas compram político, elas compram pessoas e elas recrutam pessoas para trabalhar. É muito difícil, Temos que ter a ajuda dos Estados Unidos? Tem. Como já está aí o Paraguai, já está aí também a Argentina, o Equador e os Estados Unidos. Temos que levantar uma bandeira, um escudo, porque nós temos filho, pastora. E isso causa um problema não apenas nacional, mas em todas as Américas em geral. Qual mensagem o senhor deixaria para famílias que vivem em regiões afetadas pela violência das facções? Olha, a gente entende que PCC, IPV e CV não é maior do que o nosso Deus. E a gente vê, a gente olhando com olhar, a gente nota que essas coisas de repente sejam um pedido de socorro dessas comunidades que vivam oprimidas por essas organizações ou facções. De que forma a fé pode ajudar comunidades que convivem diariamente com a insegurança? A fé, pastora, vem de acreditar naquilo que não existe. É confiar que dias melhores vão vir, principalmente as situações que uma moça foi morta porque não quis namorar com um bandido. Esses dias nós vimos na televisão os bandidos colocando telhados de alumínio para que a polícia não veja o que está acontecendo. São montadas barricadas nas ruas, pastora, e cobrado uma espécie de um pedágio. Uai, cadê a soberania do país? É aí que tem que ver. Quer dizer, então, que temos que ter soberania contra os Estados Unidos, outros países. Mas dentro do próprio país não pode ter? Uma declaração de um político espanhol gerou forte repercussão entre líderes cristãos e organizações religiosas na Espanha. O caso ganhou destaque após críticas direcionadas a grupos evangélicos que realizam evangelização em espaços públicos, especialmente no sistema de metrô da capital espanhola, Madrid. Durante debates sobre o uso de espaços públicos, o político utilizou termos considerados ofensivos por representantes da comunidade evangélica, classificando pregadores como vigaristas e defendendo a adoção de medidas mais rígidas para impedir atividades de evangelização dentro das estações e vagões do metrô. A declaração provocou reação imediata de entidades religiosas, que afirma que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão são direitos garantidos pela legislação espanhola. Líderes evangélicos argumentaram que a evangelização pacífica faz parte da manifestação legítima da fé e que qualquer restrição deve respeitar os princípios democráticos e constitucionais. O episódio reacendeu um debate já existente em diversos países europeus sobre os limites da manifestação religiosa em espaços públicos, enquanto alguns setores defendem regras mais rígidas para evitar perturbações aos usuários do transporte público. Outros entendem que impedir completamente a pregação religiosa pode representar uma limitação à liberdade de expressão e de crença. Pastora,
Aonde está a liberdade de expressão? Aonde está a liberdade religiosa? Por isso que eu falo, nós estamos em ano político. Olhem quem vai votar. Ah, mas é lá da Espanha. Sim, mas a gente vê algumas coisas bizarras dessas também acontecendo no Brasil. Um dia desse nós fizemos uma reportagem de uma idosa de 65 anos pregando em frente a um supermercado no Rio de Janeiro, o homem indo lá e simplesmente dando socos na cara, no rosto da idosa. Lembra disso, pastora? Sim, lembro. Nós temos que termos a certeza daquilo que nós queremos para a nossa vida. E não adianta nós culparmos os políticos, porque se os políticos estão lá em cima, são nós que colocamos, através do nosso voto. Pastor, o senhor concorda comigo que os brasileiros gostam de imitar os europeus? Até mesmo os políticos. Esperamos que esse horror, que esta monstruosidade não venha para cá, porque é terrível. Como os cristãos devem reagir quando enfrentam críticas ou oposição à sua fé? Críticas é normal. Oposição temos também que ter, porque ninguém é perfeito. Mas proibição, pastora, já quer dizer outra coisa. Você proibiu a liberdade religiosa? Você proibiu um direito de falar? Cadê a liberdade de expressão? Tem algumas coisas na vida que realmente nós não compreendemos. E essas manias políticas que começam muitas vezes lá fora e depois vêm para o Brasil, ou tem aqui também dentro do Brasil, elas têm que ser barradas, como o aborto, como outras coisas mais que nós, evangélicos, nem católicos, que temos uma ideologia parecida, possam aceitar. Qual a importância da liberdade religiosa para a sociedade moderna? A liberdade religiosa, pastor, é defender aquilo que você acredita. Se você não tem direito de defender, como que podemos dar também uma educação religiosa para alguém? Como que podemos dar um ensinamento religioso para alguém? São coisas bizarras, como banheiro público, homem e mulher, e no mesmo banheiro. Será que a senhora deixa uma filha sua num banheiro que vai lá um monte de marmanjo, às vezes bêbados, dogrados? A sua filha entra lá, pastora? Não. Tem coisas que não dá. Como é que você vai deixar seu filho também entrar num banheiro com um monte de coisas que não dá? Por isso que temos que entender que a liberdade de expressão, de costumes, de gêneros, tem que ser respeitado, mas para tudo tem que ter também um limite. O que a Bíblia ensina sobre anunciar o Evangelho, mesmo diante da resistência das pessoas? A resistência das pessoas vai porque muitas vezes nós, cristãos, católicos ou evangélicos, colocamos qualquer um monstro para nos representar. A primeira coisa que nós temos que fazer, atenção Brasil, é ano aí de presidente, de senador, de governador, deputado federal e estadual. Então, em quem você vai votar? Verifica o passado dessa pessoa, quais são as condutas dela, no que ela já se envolveu, quais as manchas políticas que ela tem e se ela é contra aquilo que você acha correto perante a sua crença também religiosa. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, que pretende alterar as regras da jornada de trabalho e reduzir gradualmente a tradicional escala 6x1, voltou a ser tema de intensos debates em Brasília. Nos últimos dias, parlamentares da oposição e representantes de diversos setores empresariais intensificaram articulações para retardar o avanço da proposta no Senado Federal. Os defensores da PEC argumentaram que a mudança pode proporcionar melhor qualidade de vida aos trabalhadores, aumentar o tempo de convivência familiar e contribuir para melhorias na saúde física e mental dos empregados. Para os apoiadores da proposta, o modelo atual é considerado desgastante
para milhões de brasileiros que trabalham 6 dias consecutivos para ter apenas um dia de descanso. Por outro lado, entidades empresariais demonstram preocupação com os impactos econômicos da medida. Representantes de setores como comércio, indústria, transporte e serviços afirmam que a alteração brusca na jornada pode elevar custos operacionais, exigir novas contratações e afetar a competitividade de muitas empresas. Nos bastidores do Congresso Nacional, líderes partidários discutem possíveis mudanças no texto e alternativas para ampliar o debate antes da votação definitiva. A estratégia de alguns parlamentares é ampliar as discussões em comissões e audiências públicas, o que pode prolongar a tramitação da proposta. Eu considero isso um retrocesso. E atenção, Brasil, isso está acontecendo em ano político. Quem mantém o Brasil é os empresários e os investimentos que vêm de fora para cá. Se você paga hoje R$5.000 para um funcionário para trabalhar de segunda a sábado, você vai ter que começar a pagar ele o mesmo valor para trabalhar de segunda a sexta com menos horas, com 40 horas semanal, ou seja, 8 horas por dia. Tem coisas que são para o bem, pastor, mas tem coisas que vai além do senso crítico. Como que isso pode estar acontecendo no Brasil? Se quer melhorar o salário e também os empresários, vamos lá, gente, em 4 anos, quase 40 impostos. Como encontrar equilíbrio entre trabalho, descanso e vida familiar nos dias atuais? Saber que tudo tem seu tempo e tem a sua hora, né, pastora? O camarada às vezes quer descansar e vai para outras coisas. A mulher também às vezes quer descansar e vai para outras coisas. Não compete nós ficar apontando o dedo para o que eles fazem ou deixam de fazer. Mas temos que ter o entendimento pleno e completo daquilo que nós queremos. Trabalhar, família, descanso e entender que cada dessas coisas tem o seu lugar, tem o seu momento certo, mas não podemos de nenhuma forma ter retrocesso. Qual a importância do descanso segundo os princípios bíblicos? A importância do descanso, segundo os princípios bíblicos, a Bíblia diz assim, que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Então já está fugindo até dos princípios bíblicos. Então como que a gente tem que adequar isso? Olha o tanto de deputado que voltou para assim, 460 e tantos. É muito, pastor. Que conselho o senhor daria aos trabalhadores que acompanham esse debate com expectativa e preocupação? Olha, é realmente preocupante. Os empresários têm que sim que manifestar. Não é que nós somos contra, pessoal, os trabalhadores. Mas toda alteração, principalmente em ano político, tem que entender o porquê está de trás disso. Será que isso é apenas para ganhar voto? Lembra da taxa das blusinhas, pastora? Sim, lembro. Ela foi colocada aí, né? Depois foi tirada. Então, por que colocou então? Disse que era para taxar, para ter mais concorrência local ou nacional. Só que detalhe, pastora, presta só atenção nisso que eu vou falar com a senhora. Será que quem é rico vai comprar blusinha? Pastor, vamos agora para um testemunho lindo. Esse testemunho, depois de tantas notícias que abalam nós cristãos, vamos agora para um testemunho de edificação. Qual a sua profissão? Eu era traficante e eu era assaltante de banco. Aí Deus usou um pastor na igreja uma vez para falar que eu ia ser pastor, cuidar de pessoas. O senhor é pastor? Sou pastor. Aí há 27 anos atrás, 26 anos atrás, eu fui numa cidade assaltar um banco do Brasil. Fiquei 3 meses escoltando essa cidade. Aí minha tia foi e me chamou para ir para a igreja. Aí o pastor, Deus usou um pastor lá, falou: ó, veio um homem aqui de Belo Horizonte assaltou o Banco do Brasil. E ele nem me conhecia. Aí foi nesse momento que eu olhei para todo mundo e falei: não, só tem eu aqui, cara de bandido, né? De repente ele veio na
na minha direção e falou: olha, para tu saber que tu é Deus, tu foi no gerente, no banco, tal hora, tal minuto, e Deus te trouxe para essa cidade para mudar a sua vida. Aí foi nesse momento que eu levantei a mão, aceitei Jesus, e estou 27 anos aí falando do amor de Deus. Já foi preso também? Já fui preso. Ficou quanto tempo preso? Uma eu fiquei 6, outra eu fiquei 9. Fui preso várias vezes. Que milagre na tua vida, hein, meu irmão? Ganhando muita alma, pregando dentro dos presídios, falando do amor de Deus para essa rapaziada aí que vem também, né, do tráfico, do assalto. Não importa o que você foi, o importante é que você é hoje. Muitas vezes na vida nós temos que ter transformações, pastora. E essas transformações, como a desse pastor, como de muitos padres, como de muitas pessoas que servem a Deus. Uma transformação, uma mudança para melhor. O que esse testemunho ensina sobre o perdão e recomeço? Ensina que nós temos que ter aquilo que eu já disse, uma transformação. O recomeço não importa quando, aonde, o horário. O importante é que ele comece e com uma transformação, e que quem tiver essa transformação não volte atrás. Como a igreja pode ajudar pessoas que desejam abandonar a criminalidade? Dando assistência espiritual, financeira e psicológica. Não adianta dar só um tipo de assistência. Tem que ter os três, pastora. Mas o senhor concorda comigo, pastor, que a pessoa tem que querer também a mudança? Se a pessoa, pastora, pede socorro, independente se vai conseguir ou não, a igreja está ali como Deus está, de braços abertos, sempre para atender. O processo é demorado, é lento, mas isso, como se diz, é como for jogar na loteria. A gente não sabe se vai dar certo. É uma tentativa. Qual mensagem o senhor deixaria para alguém que acredita que sua vida não tem mais solução? Olha, aí está a prova que tem. Meu amigo, minha amiga que está do outro lado, vamos até começar o pensamento do dia. Olha tudo que você vê acontecer. Olha tudo que acontece nas vidas de hoje em dia. Olha tudo que pode acontecer. Qual é a transformação que você quer na sua vida, na sua família, na sua casa ou na sua história? Esse homem era bandido. Hoje é pastor. Muitos roubavam. Hoje são padres, são pessoas que ajudam o próximo. São pastores, são outras coisas. Ou seja, independente do que você quer ser, você pode ser algo diferente. E esse algo diferente depende aí de você. Então não perca tempo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, hype o nosso vídeo. Temos um pedido todo especial lá no comentário fixado. Vai lá, de repente você abençoa a nossa vida. Lembre-se, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estamos de volta com mais um Jornal da Fé. Fique na paz.